Mateus 24, do 1 ao 14, diz assim. Olha que coisa interessante, gente. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe, na verdade, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo... Olha essa pergunta, é uma pergunta tripartíade, é uma pergunta em três. Dize-nos quando serão essas coisas. O que? A destruição do templo. E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Dize-nos quando serão essas coisas. O que? A destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Já está acontecendo, sim ou não? O Henrique Cristo está aí para provar. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Está acontecendo, sim ou não? Olhai, não vos assusteis, porque me mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. E porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Está acontecendo, sim ou não? Haverá fomes, sim ou não? Peste, sim ou não? Covid está aí para mostrar. Terremotos, sim ou não? Em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentado, matar-vos-ão e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Aqui é só o princípio das dores, tá, gente? Se você continuar lendo todo o contexto do capítulo de número 4, a gente vai entrar na grande tribulação. Pode botar, por gentileza, no slide aí. A nossa palestra, ela vai orbitar em cima de 3 grandes assuntos escatológicos, tá? Que é a terra, o templo e a monarquia hebraica, que é o reino de Israel. As 3 grandes expectativas de Israel a terra, o templo e a monarquia hebraica, tá? Sobre a questão da terra, a gente vai dar uma explicaçãozinha de quem são hebreus, israelitas e judeus, como se formaram. Vou falar muito rápido sobre isso. A terra é do Senhor, tá? Levítico 25, 23, vocês devem ter visto o vídeo que eu compartilhei nas redes sociais aí. Vou falar um pouquinho sobre entradas e saídas da terra durante todo esse tempo, 2000 anos de existência. O povo diz, na verdade até mais, né? O povo entrou e saiu da terra de Canaã por algumas vezes. Eu vou dar uma passada rápida, uma visão panorâmica. A gente vai falar sobre todas as lutas que vêm se desenvolvendo pelo controle da terra, desde o tempo em que Abraão entrou na terra prometida, quando Deus manda ele sair da região da Mesopotâmia e ir para a terra prometida. Aconteceram vários conflitos. Para quem não sabe, não é o primeiro conflito que está acontecendo ali, são vários que aconteceram. E eu vou dar uma passadinha rápida em cada um deles. A gente vai falar do templo, né? O templo de Jerusalém, que era o objeto mais sagrado para os judeus. Em torno do templo gravitavam os sacrifícios, as ofertas de manjares, as 3 principais festas de Israel, que são chamadas festas das peregrinações. Tudo isso faz parte de um desembocar escatológico na história da igreja. E pode passar para o próximo, por gentileza? Aí a gente vai falar sobre a destruição e a expectativa de um novo templo. Os judeus já estão com tudo preparado para a construção do próximo templo. E essa aliança entre Arábia Saudita e Israel facilitaria isso, tá? E isso geraria um problema gravíssimo no mundo islâmico. É por isso que o Hamas, sendo desse tamaninho, atacou Israel, que é infinitamente maior. Sabia que uma contraofensiva de Israel iria jogar todo mundo árabe contra eles. Então tudo faz parte de um propósito para não acontecer
a última construção do templo, que é a grande expectativa dos judeus na atual conjuntura. Aí a gente vai falar sobre a questão da monarquia, a grande expectativa dos judeus sobre o reino, porque a monarquia hebraica está intrinsecamente relacionada com o reino de Deus na terra, o reino milenar de Cristo na terra. Então, se não houver uma monarquia hebraica, o Messias não vem, tá? Então, partindo desse pressuposto, esses três elementos são importantíssimos. Aí eu vou explicar quem é o Hamas de forma mais pormenorizada, mostrando fotos. Vou falar sobre os acordos abraâmicos entre Israel e Arábia Saudita, a expectativa do rei Messias, e dentro dessa expectativa, antes do Messias aparecer, virá o anticristo, o impostor do anticristo, se disfarçando de Messias. Tudo isso está na Bíblia e a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Pode passar aí, meu irmão, por gentileza. Vamos lá. Toda a escatologia judaica vai desembocar em 3 fatores essenciais para a cultura judaica. A terra, pois é do Senhor, e Israel é peregrina, Deus fala isso no livro de Levítico, o templo e a monarquia hebraica. E por causa dos pecados de Israel, perdeu os 3, tá? Israel, por causa dos seus pecados, Deus havia dito, levantou vários profetas para falar, eles perderam a terra de Israel por várias vezes, eles perderam o templo e perderam a monarquia hebraica. O templo e a monarquia hebraica ainda perderam, mas a terra eles já conseguiram conquistar a partir de 1947, o iniciozinho ali, mas oficialmente o Estado de Israel passou a ser um Estado de Israel em 1948. Vamos começar a falar sobre hebreus, israelitas e judeus, as diferentes fases do povo de Israel para chegar à configuração do que Israel é ali hoje. Você sabe que Deus criou Adão, Adão pecou, e no Gênesis capítulo de número 6 e 7, Deus vai destruir a terra com o dilúvio. A Bíblia fala claramente que Deus vai destruir a terra com o dilúvio. E a partir de Noé, vai se nascer uma nova nação. Vem Noé, Sem, Cão, Jafé, sua esposa, suas 3 noras. Então, da geração de Sem, tá? Da geração de Sem, tem ali Sem, Cão e Jafé. Da geração de Sem, virá um homem chamado Éber. Da geração de Sem, vem um homem chamado Éber. Gênesis capítulo 10, versículo de número 21. E de Éber vai vir o povo hebreu, tá? De Éber vai vir o povo hebreu. Vem Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó, o nome de Jacó você sabe que é mudado para Israel, ele tem 12 filhos, e esses 12 filhos vão passar a se chamar os 12 patriarcas, que vai formar a nação de Israel que nós temos ali. No entanto, num determinado momento, a nação de Israel vai se dividir. Só existiram 3 reis sobre toda a nação de Israel. Quem são eles? Saul é o rei que domina sobre as 12 tribos de Israel, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, vai assumir o filho de Salomão chamado Roboão, e a nação vai se dividir em 2 partes, no reino do norte e no reino do sul, tá? O reino do norte é composto por 10 tribos, reino do norte, nação de Israel, capital Samaria. Quem são essas tribos? Rubens, Dan, Issacar, Gade, Levi, Simeão, Naftali, Zebulon, Assé e José, que vai virar 2 tribos, Manassés e Efraim, tá? E o reino do sul vai ficar só com 2 tribos que são chamadas de Judá e Benjamim. É esse o reino do sul que está aqui, é essa nação aqui que é o Israel hoje, tá? Atual, é esse lado aqui que é o Israel que está lá hoje. Depois cada uma dessas nações, elas vão para o cativeiro babilônico, tá? Não, melhor, o reino do norte vai para o cativeiro assírio, o reino do sul vai para o cativeiro babilônico. No ano de 722 a.C., o reino da Síria vai tomar o lado norte de Israel e vai levar todos para o cativeiro assírio. E a maioria dessa nação vai se perdendo, vai desaparecendo. Tá? Eles se perdem na idolatria dos assírios, eles vão se misturar, vão se casar com mulheres assírias e a raça vai perdendo a sua pureza. Na época de Jesus existia um pequeno grupo do reino do norte que são chamados os samaritanos, e havia uma rixa religiosa entre judeus e samaritanos, entre o reino do sul e o reino do norte. Essa nação, 722 aqui, ela vai para o cativeiro assírio. Em 604 a.C., ela vai em 3 deportações, essa aqui, 604,
597 e 586, porque antes de Cristo os anos são contados de forma decrescente, estão diminuindo. Então ela é levada em 3 deportações distintas para a Babilônia. No entanto, enquanto essa nação se perdeu na Síria, o reino do norte, que era a maior parte de Israel, essa nação ela ficou mais crente no cativeiro babilônico. Eles passaram a estudar mais a Torá. E Deus, em 536 a.C., trouxe eles de volta para a terra de Jerusalém. Pode passar para o próximo slide, por favor. Até aqui está todo mundo entendendo? Deu para entender? Então essa é a formação de Israel, tá? Do Israel que nós temos hoje lá. Então vai, de Noé vem Sem, Cão e Jafé, mas foi da descendência de Sem que vem a palavra Eber, no hebraico Ever, tá? E seu filho, e se originou o povo hebreu. A Sem, Gênesis 10, 21, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também lhes nasceram filhos. Então de Eber, né, que a palavra hebraica é Ever, como está escrito ali, vem o povo hebreu, que no hebraico é Ivri. E a palavra hebreu vem do verbo hebraico avá, que significa atravessar, aqueles que atravessam. Então a palavra hebreu significa aqueles que atravessam, era uma espécie de nômade, era um povo que caminhava no deserto, atravessava os 40 anos de Israel no deserto. Então esse é o significado da palavra hebreu. Depois passaram a ser chamados de filhos de Israel, depois nação de Israel, e hoje atualmente se chama Israel, mas é a nação do Reino do Sul, a nação de Judá. Tá bom, pessoal? Então assim foi como aconteceu a formação do povo de Israel. Pode passar para o próximo, por gentileza? Isso. A terra, ela é santa. Quem já ouviu falar assim, eu vou viajar para a terra santa, diz amém. Por que se fala que a terra de Israel é uma terra santa? Porque Deus falou, Levítico 25, 23, está escrito lá, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, é Deus que está dizendo, aquela terra ali é minha. É por isso que há um desejo extraordinário entre as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, pelaquela terra de Israel. Uma terra pequena, dentro do mundo conhecido, se tornou mais importante, a terra mais importante do planeta Terra. Observe que 2 grandes nações estão em conflitos na atual conjuntura, que é a Rússia com quem? Com a Ucrânia. Mas perceberam como a guerra de Israel abafou a guerra da Rússia contra a Ucrânia? Perceberam isso? Por que abafa? Porque Israel é o relógio do mundo, por causa das profecias bíblicas. Então toda a atenção do mundo, a partir do momento que o Hamas invadiu Israel, né? Aconteceu a invasão, aconteceu num Shabat. O que é o Shabat? É num sábado, num dia de descanso do judeu, que começa na sexta-feira a partir das 18 horas, e o Shabat vai terminar no sábado a partir das 18 horas. E tem um detalhe, além deles terem invadido no sábado, num Shabat, eles invadiram no último dia da festa dos tabernáculos, que em hebraico a gente chama de Sukkot, o último dia da festa dos tabernáculos. Israel não esperava um ataque daquele. E vou além, se eles não tivessem o sistema Iron Dome, né, que é o sistema que abate os mísseis no ar, o povo de Israel agora estaria banido da face da terra. Esse povo só existe naquele lugar porque Deus é com esse povo. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque se Deus não fosse com esse povo teria sido há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, completamente destruído. Eles só estão de pé porque há uma promessa de Deus na vida desse povo, tá? E a terra, ela é um lugar santo. É por isso que existe uma guerra extraordinária pelo controle da terra ali, tá? O desejo do Hamas é que toda aquela terra de Israel deixe de ser o Estado de Israel para se tornar um Estado palestino. Israel, ela está localizada entre a cidade de Gaza, né, a região de Gaza ali, e a Cisjordânia, que são 2 povos palestinos. Então tem de um lado Cisjordânia, que é um povo palestino, e essa galera já está mais tranquila com Israel. Mas o lado lá de Gaza é a parte mais difícil por causa da questão do Hamas. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, Abraão, ele é chamado por Deus, ele está nesse lugar aqui, ó.
Mesopotâmia, cidade de Ur dos Caldeus. E aí ele faz toda essa peregrinação, ele vem andando, e chega na terra de Canaã, que é mais aqui em cima. Pode passar para o próximo? Eu acho que o próximo fica melhor para ver. É que de perto aqui fica mais difícil. Está vendo aqui, Canaã? Então, eles saem de lá, da região de Ur dos Caldeus, sai da tua terra e vai para a terra para onde eu te disser. Ele chega aqui, na terra de Canaã. Então, aqui Abraão entra em Canaã, e os conflitos já começam aí, tá? A Bíblia diz que Abraão cavou muitos poços. Gênesis capítulo 26 vai falar que os filisteus, que é justamente a galera que habitava naquela região da cidade de Gaza, onde hoje está acontecendo o conflito, já começaram a entulhar os poços que Abraão havia aberto no período de Isaac, na época de Isaac, tá? Então, Abraão vai para Canaã, tá? Que é a terra de Israel hoje, atualmente a terra de Israel. Só que tinha muito mais espaço de terra do que tem hoje. Eles foram perdendo terra, eu vou contar isso aqui rapidinho, tá? E aí eles saem de Canaã para o Egito, para o Egito. Quem é que se lembra que Israel ficou 430 anos no Egito? Diz amém. Como que eles entraram no Egito como escravos? Na verdade, eles não entraram no Egito como escravos. Eles entraram no Egito a partir do convite do governador do Egito, que era quem? José do Egito. Foi vendido como escravo, José, para o Egito. Então entra um escravo no Egito, se torna o governador, uma fome assola a terra, e Deus levanta José como governador, e José vai trazer Jacó, seu pai, com mais os 11 irmãos, e num total mais 70 pessoas, contando com as mulheres dos irmãos e os filhos dos irmãos. Então o povo de Israel entra como pela porta da frente do Egito, tá? A convite de José, o governador, cerca de 70 hebreus. E aí eles entram e vão ficando lá dentro, vão morrendo os faraós, vão mudando as dinastias, e a Bíblia diz que chega um faraó que não conhecia os feitos de José, e vendo que o povo hebreu estava se multiplicando sobre a terra, temia que os hebreus se voltassem contra eles. Então o que eles fizeram? Começaram a escravizar os hebreus, os judeus, os israelitas, para quem não entende. E a partir daí eles se tornam escravos. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés e tira eles do Egito. Então presta atenção, primeira entrada na terra por Abraão, aí sai para o Egito, depois sai do Egito, fica 40 anos no deserto. Você está cansado de saber dessa história, volta novamente para Canaã. Então essas são entradas e saídas de Israel. Essa é a primeira. Pode passar para a próxima, por favor. A gente vai entrar num viés escatológico. Então entraram com Abraão em Canaã e saíram com José para o Egito. Depois retomaram a terra de Canaã com Josué, tá? Voltaram para Canaã com Josué na tomada da terra. Você deve lembrar lá, né? Eles atravessam o Jordão, derrotam Jericó, derrotam Ai, derrotam todos aqueles povos que habitavam ali na terra de Canaã. Depois saíram da terra de Israel em 2 cativeiros, foi o que eu falei, 722 no cativeiro assírio, o reino do norte, 604, o reino do sul é levado para a Babilônia. Então já está aí a segunda saída da terra, são expulsos da terra, na verdade são arrastados, levados cativos para fora da terra, segunda saída. Aí retornam novamente com Neemias e Esdras, tá? E depois saem através do general Tito no ano 70, quando a cidade de Jerusalém é destruída, no ano 70 depois de Cristo. E aí eles retornam em 1948, se tornando novamente o Estado de Israel, que é o que é hoje. Então o Estado de Israel, ele é criado debaixo de muita guerra, tá? Ele é criado debaixo de muita guerra. E após o Holocausto, Benjamin Netanyahu, em uma certa entrevista, ele disse o seguinte: após o Holocausto, nunca mais seremos levados como cordeiro mudo para o matadouro. Vocês sabem que Hitler dizimou mais de 6 milhões de judeus, né? E depois que o povo saiu desse holocausto nazista, dos campos de concentração, os que conseguiram sobreviver, eles têm em mente de reproduzir, para tentar, de maneira nenhuma, eles talvez possam até conseguir, mas eles querem repor o grupo de judeus que morreram no passado, tá? E hoje já existe milhões de judeus depois do Holocausto espalhados em vários lugares do mundo. A verdade é que todo o povo que habita em Israel hoje é treinado militarmente para lutar, para ser um combatente. Todo israelense, judeu, ele é treinado
desde os meninos já começam a ser treinados com armas e sabem usar, sabem lutar, Krav Maga, armas, dar tiro de arma, pistola, os fuzis que eles têm lá, eles são treinados. Por quê? Depois que foram massacrados pelo Holocausto nazista, o Benjamin Netanyahu disse: nunca mais nenhum judeu será levado como cordeiro mudo para o matadouro. Então você vê que Israel é um país pequeno, que está cercado por 22 nações do Oriente Médio, mas o povo tem medo de se levantar contra eles, porque já perderam várias vezes. A gente vai falar de alguma dessas guerras aqui, tá? Pode passar para a próxima. Israel se tornou, na verdade, uma máquina de guerra. Hoje, a nação de Israel é uma máquina de guerra, e o Hamas sabia disso. O Hamas sabia que eles entrariam, fariam o que fizeram, mas que a retaliação seria bem pior. Ontem eu estava dando aula no seminário e me passaram que mais de 5.000 pessoas já morreram no conflito. É possível que hoje já tenha atualizado mais aí, mas já tinha passado de 5.000 pessoas. Deus tinha avisado a Abraão, Gênesis 12, do 12 ao 14, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibais, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-lo-á e afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Isso aqui, quando Deus escolhe Abraão, Deus deu um sono para Abraão e falou para ele que o povo dele, a geração dele, serviria 400 anos como escravo de um povo, no caso os egípcios, mas que Deus tiraria com grande mão forte e julgaria a nação que havia se levantado para escravizar ele, que no caso Faraó e os egípcios foram sepultados no Mar Vermelho por Deus, tá? Então você percebe o cuidado que Deus tem com essa nação. Se não fosse o cuidado de Deus com Israel, eles já teriam sido dizimados. Pode passar, por favor. As lutas pelo controle da terra. Agora eu vou fazer um panorama histórico aqui de anos, rapidamente, para a gente entender, para a gente entrar na escatologia. A gente está falando sobre a terra. Desde que Israel é Israel, a luta por aquelas terras, tá? Os filisteus entulharam os poços de Isaac, Gênesis capítulo 26, eu falei para vocês sobre isso. Então a guerra, o conflito pelas terras de Israel não começaram agora, entre Israel e Hamas. Isso já vem acontecendo há milhares e milhares de anos. Então, há mais de 4.000 anos atrás, os filisteus entulharam os poços de Isaac. Já há perseguição para os judeus que estão naquela terra, que ainda não era judeu, chamado de judeu, né? Era hebreu. Quando Josué retoma a terra de Canaã, ele retoma debaixo de muita guerra. Deuteronômio capítulo 7 diz: e quando eu vos introduzir na terra que mana leite e mel, eu quero que vocês dizimem os girgazeus, quenezeus, ferezeus, jebuseus, todas aquelas nações que existem ali, eu quero que vocês dizimem, eu quero que vocês destruam. Então quando o povo sai do Egito, 430 anos, passa 40 anos no deserto fazendo um trabalho de limpeza, eles entram depois de 40 anos de deserto em Israel, debaixo de conflitos, debaixo de muita guerra, tá? No período dos juízes, né, que é o livro de Juízes, você vai ver várias guerras. Por exemplo, no tempo de Gideão, 3 nações subiram para guerrear contra Israel, e a Bíblia diz que no período de Gideão, essas nações arrancavam tudo que se plantava, toda a novidade da terra era tirada. Eu estou falando de conflitos que aconteceram há mais de 4.000 anos atrás. Então é guerra atrás de guerra. Israel é um povo que foi forjado dentro do campo militar, tá? Aí vem o reinado de Saul, guerra, mais guerra, filisteus. Saul é morto por filisteus. Davi, numa guerra, mata um grande filisteu. Qual é o nome dele? Golias. Então é guerra atrás de guerra. Davi mata Golias. Davi é perseguido por Saul durante muitos anos, mas mesmo perseguido por Saul, ele vai vencendo as guerras de Saul contra vários povos que estavam ali dentro da região do Oriente Médio. Os filisteus atuavam dentro daquela região ali, tá? Então é guerra atrás de guerra. O reino é dividido, reino do norte e reino do sul, conforme eu expliquei para vocês. Continuam guerras, guerras atrás de guerra. Então a nação, a terra de Israel, ela sempre foi, em toda a sua história, desde a entrada de Abraão, ela sempre esteve debaixo de conflito. Retorno do cativeiro babilônico com Neemias. Primeiro volta Zorobabel para reconstruir o templo, depois volta Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Quem que ele encontra lá na terra?
Sambalate, Tobias, Gesem, mais guerra. Então a guerra de Israel nunca acaba, tá? Período de guerra. Aí vem a época de Jesus, tá? A época de Jesus, o ministério de Jesus na terra. Mais guerra. Qual era a guerra que tinha? Império Romano. O povo estava servindo dentro da sua terra, mas eles tinham que tirar imposto e pagar para o Império Romano. Segundo a história, o Império Romano domina essa região aqui da Palestina em 63 a.C., com um imperador chamado Pompeu. E eles começam a dizimar todos os judeus que se insurgiam contra a autoridade romana. Segundo historiadores, Herodes o Grande, aquele que manda matar os meninos de 2 anos para baixo, ele mata cerca de 2.000 judeus crucificados que não aceitaram a dominação romana. No tempo de Jesus já estava apaziguado, mas muito sangue de judeu foi derramado para que a dominação romana se instaurasse ali naquele período. Então, na época de Jesus já estava um pouco mais calmo, mas ainda assim, de vez em quando, tinha um zelote que se levantava ali e dava uma punhalada num soldado romano, como por exemplo, Barrabás, era um prisioneiro que havia sido preso num tumulto. Esse tumulto certamente era dos zelotes, que eram os homens que andavam com um punhal, chegavam, encostavam a multidão ali, né? Ele puxava o punhal, feria um soldado romano, saía disfarçado, dava aquele tumulto todo. Barrabás foi preso dentro de um tumulto desse. Então houve o período da dominação romana. No ano 70 depois de Cristo, Jesus disse que porque os judeus não aceitaram ele como único e suficiente Salvador, eu não sei se vocês sabem, mas os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Como Deus, piorou mais ainda, não reconhecem. E por não terem reconhecido o tempo da visitação, Jesus vai falar no Evangelho de Lucas. Jesus vai falar no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, tá? Que Jerusalém seria pisada seria pisada por quem? Por gentios, até que se completasse o tempo dos gentios. Isso está onde, Eliardo? Isso está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Não precisa colocar o texto na tela. Está escrito lá que Jerusalém seria pisada por gentios, ou seja, novamente o povo perderia a terra, porque não reconheceram Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, fala de 4 entradas triunfal, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas só Lucas dá o detalhe que Jesus se assenta na entrada de Jerusalém e chora. E diz, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada de exércitos, vocês vão chorar, porque a partir daí Jerusalém será pisada até que se completem o tempo dos gentios. E essa profecia se cumpre quando? No ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade a cidade de Jerusalém, mata milhares de judeus e domina a cidade de Jerusalém. Depois, em 135 depois de Cristo, um outro imperador chamado Adriano vai expulsar todos os judeus da região ali, e ali definitivamente eles perdem a terra, saem de Jerusalém, saem de Israel, são expulsos e só vão voltar em 1948 para fundar o Estado de Israel, que atualmente é o Israel de hoje que a gente conhece. Então, por que não reconheceram a Cristo como Salvador? Eles vão passar por tudo isso. Pode passar para o próximo? Aí vão vir vários tipos de guerra, tá? Domínio do Império Romano vai dominar durante muito tempo. Aí vai entrar um imperador chamado Constantino, 313 depois de Cristo, tá? E esse é chamado de um Império Romano Bizantino. Por que Império Romano Bizantino? Por causa das incursões bárbaras, a capital do Império Romano era onde? Era em Roma, mas por causa das incursões bárbaras, o Constantino vai mudar a capital do Império de Roma para a cidade de Bizâncio, que vai passar a se chamar Constantinopla e é hoje a atual Istambul, na Turquia. Então Constantino ele vai mudar a capital do Império de Roma para a cidade de Bizâncio. Aí a gente vai chamar de Império Romano Bizantino, na região do Oriente. E esse Império Romano Bizantino vai durar até a época de Justiniano. Então Jerusalém, Israel, vai ser tomada nesse período por cristãos, tá? Porque o Império Romano estava cristianizado, havia acontecido a cristianização do Império Romano, tá? Então eles vão ficar
ali na região da Palestina de 313 depois de Cristo, por causa da conversão de Constantino, até 1565. É nesse período da história da igreja que a história diz que eles vão achar a cruz, dizer que é a cruz de Cristo, vão começar a partir a cruz de Cristo em vários pedaços, vão vender, dizendo que o pedaço da cruz de Cristo fazia milagres, enfim, etc., uma série de coisas. Então Jerusalém está sendo pisada por romanos cristãos. Olha isso, as invasões que estão acontecendo, o povo tomando a terra, Israel já não está mais dentro da terra. Tudo isso vai desembocar no conflito que está acontecendo hoje, gente. Parece bobeira, mas não é não. Aí vem a expansão islâmica, 632, tá? É quando Maomé vai morrer. A expansão islâmica, na verdade, ela começa em 622. Só que em 632, Maomé, o profeta Maomé, que é o grande líder de todos esses 22 países que cercam Israel atualmente, tá? Ele vai morrer, e quando ele morre, vai começar a acontecer algo chamado expansão islâmica, de 632 até o século XI da era cristã. Eles vão invadir vários lugares, dentre eles, tá? Ali a região de Israel e Jerusalém. Então é aí que aqueles povos que habitam hoje lá e brigam com Israel, aí que eles entram dentro da situação, tá bom? Tem alguém que me fez uma pergunta, né? Como se originou os povos que hoje estão ali dentro de Israel, em conflito com Israel? É a partir da expansão islâmica, tá? Maomé morre, e a partir de Maomé, numa disputa pelo califado, ou seja, quem vai ser o profeta que vai substituir Maomé? Eles começam a lutar e expandir o império islâmico e vão tomar Israel nesse período aí de 632 e vão ficar até o século XI, quando vai acontecer uma contraofensiva, não de Israel, tá? Mas o chamado período cruzada, que é uma reação cristã europeia. Quem que já viu um filme chamado Cruzadas? Tem um filme chamado Cruzadas, é exatamente esse período aí. O que vai acontecer? As comunidades cristãs da europeia vão lá para tentar tomar a terra santa dos islâmicos, tá? Isso já vai acontecer no século XI até o século XII, tá? Vai acontecer essa guerra aí. Depois se levanta um império chamado Otomano, que é um império turco, no fim do século XIII. E aí eles vão vir conquistando várias nações naquela região toda ali, tá? Vai pegar várias partes do norte da África, eles vêm conquistando tudo, que é o Império Otomano, que é o Império Turco. Vão destruir, inclusive, a cidade de Bizâncio, e o mundo islâmico vai tomar a cidade de Bizâncio. Quando você olha hoje para que é a atual Istambul, na Turquia, se você chegar no Google e botar lá, cidade de Istambul, na Turquia, colocar lá, você vai ver uma mesquita gigantesca que existe em Istambul. É por causa dessa galera aí, do Império Otomano. Eles vão tomar, inclusive vão retomar a questão ali do Oriente Médio novamente. Olha a disputa pela terra, tá? Os islâmicos estão disputando terra, Aí no século XX já, na época de 1922, mais ou menos, aproximadamente, vai haver uma incursão britânica. Vão se unir com os judeus e vão lá para dentro de Israel para tirar, olha isso, gente, para tirar os palestinos, aquela galera toda que está habitando dentro da região de Israel. E eles vão conseguir vencer essa guerra, tá? E vão tirar, e vão entregar o Império Britânico, né? O grupo britânico, melhor dizendo, que vai conseguir detonar a galera islâmica que existe ali, vai retomar o território de Israel. Eles vão entregar o território de Israel para quem? Para a ONU. E aí a ONU vai começar a discutir. Lembrando que aqui a gente já está em 1947, tá? 1947, já havia acabado a Segunda Guerra Mundial, o povo judeu já tinha mais de 6 milhões de judeus massacrados no Holocausto de Hitler. E aí a ONU vai dizer, esse povo tem que ter uma terra. Por que Hitler massacrou? Porque depois que Adriano, em 135 depois de Cristo, espalhou esse povo por várias partes do mundo, muitos deles migraram para a região da Alemanha. E foi ali na Alemanha que Hitler começou a massacrar judeus. Então agora a ONU, Organização das Nações Unidas, entendem que Israel precisa de uma terra para poder chamar de sua. E aqui vai se cumprir uma profecia bíblica,
tá? Que Deus disse que voltaria a trazer novamente o povo para a terra de Israel. O profeta Isaías disse que Deus reuniria o seu povo de várias partes do mundo que seriam dispersos e reuniriam novamente e colocariam dentro da sua terra. E vai acontecer, não sei se você sabe, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha teve uma importância tremenda, né? Influenciou de forma muito positiva a criação do Estado de Israel. Então Israel volta a ter a sua terra, que é a terra que a gente hoje está vendo aí os conflitos acontecerem. No entanto, Israel retoma para a terra a convite da Organização das Nações Unidas, mas os árabes e palestinos não estão satisfeitos. As 22 nações que cercam ali a região do Oriente Médio querem pulverizar, querem incinerar, querem destruir, querem dizimar o povo de Israel, tá? Então o que vai acontecer? Vão se levantar, vai acontecer em 1948, quando Israel se torna Estado, uma guerra chamada Guerra da Independência. Agora olha isso aqui, nações como Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen, na Guerra da Independência, vão se levantar para guerrear contra Israel. E você acha que os Estados Unidos da América foi lá para tentar ajudar? Isso aqui foi um verdadeiro milagre. Se não fosse coisa de Deus, Israel venceu sozinho todas essas nações, Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen, na Guerra da Independência. É por isso que essa galera de lá do Oriente Médio tem medo de Israel. Aí depois vai acontecer a chamada Guerra dos 6 Dias, que vão se levantar contra Israel: Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Mais 4 nações vão vir para cima de Israel e milagrosamente Israel vai vencer novamente uma guerra que, humanamente falando, não tinha como vencer. Israel se torna uma máquina de guerra e vence essa guerra. Aí vai acontecer em 1973 a guerra do Yom Kippur, né? O Egito e a Síria novamente tentando tomar aquele território, porque todo mundo ali são nações diferentes, mas eles lutam pelo mesmo objetivo, né? Que é a tal do o islamismo, a religião islã. Eles são nações diferentes, mas eles são islâmicos, então eles são unidos com relação a isso. E eles entendem que Israel faz parte do grupo de infiéis, porque Israel adora Yahvé, a Adonai, o Deus Todo-Poderoso, e eles adoram a Alá. Então, para eles, Israel é o grupo infiel, herege, precisa ser destruído. Aqui a gente não está falando de grupo terrorista como existe hoje. O Estado Islâmico, né, que é uma extensão da antiga Al-Qaeda do Bin Laden, se deve lembrar, o grupo terrorista Estado Islâmico, que a gente chama de Jihad Islâmica. Tem no Líbano o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, né, que faz parte dessa Jihad Islâmica. O que é Jihad Islâmica? É alguém que luta e eles entendem que estão lutando uma terra santa. São um grupo paramilitares de muçulmanos fundamentalistas que são capazes de morrer colocando bomba no corpo, homem-bomba, entrando em lugares, morrendo, e eles ainda acreditam que se morrerem em nome de uma causa, eles vão para o paraíso, vão ter 7 mulheres. É muito louco, né, irmão? Ser 7 capirotos no inferno queimando lá a vida deles. Aí vem o tal da guerra do Yom Kippur, tá, gente? Que Israel vence novamente. Para quem não sabe, a palavra Yom Kippur são 2 palavras hebraicas. Yom significa dia, Kippur, dia da expiação. Semelhante a isso, 50 anos depois, tá? Agora, nessa atual conjuntura, nessa invasão que aconteceu agora do Hamas, estava se completando 50 anos do Yom Kippur, tá? 1973, 2023, 50 anos depois, o Hamas foi lá e invadiu. Só que nenhuma, olha isso aqui que eu vou falar para vocês agora, olha que coisa interessante. Em nenhuma dessas guerras, que todas essas nações se levantaram contra Israel, morreram tantos judeus e israelenses como morreram agora nesse ataque terrorista covarde do Hamas. Não morreu. Todas essas nações se levantando. Agora olha para cá, gente. O que é Israel aqui? Está vendo aqui escrito Israel, esse pedacinho aqui? Imagina o que é Síria. Olha o tamanho da Síria para Israel. O Líbano é um pouquinho até menor que Israel, mas olha a Síria ali.
se reúne Síria, Líbano, Iraque, Arábia Saudita, vários países, Iêmen, contra Israel, e nenhum deles conseguem destruir Israel. Hoje, tecnicamente falando, belicamente falando, Israel é a nação mais poderosa do Oriente Médio. Olha isso aqui, olha o tamanhozinho de Israel, gente. Humanamente falando, é impossível Israel sobreviver no meio dessa galera. Todo mundo aqui é islâmico, todo mundo odeia Israel, todo mundo quer destruir Israel. Mas eles têm medo de se meter com Israel, porque Israel já venceu todos eles. Olha isso aqui que eu estou falando para vocês. Isso aqui é muito importante você entender. O poder bélico de Israel. Existem milhões e milhões de judeus espalhados em toda parte do mundo. Olha isso que eu vou falar para vocês. De 1948 para cá, Israel se tornou uma das grandes potências bélicas do planeta. O maior sistema de defesa antiaéreo de mísseis é de Israel. Israel hoje, toda a cidade, toda a nação, eu não sei se você sabe, o país de Israel hoje, que é o chamado Estado de Israel, ele é menor do que o Sergipe, Estado do Sergipe, que é pequenininho, então ele é pequeno. E todo ele é cercado, debaixo de Israel tem vários bunkers. Vocês devem ter visto reportagem que quando os mísseis começaram a vir, o Aerodom conseguiu abater a maioria deles, porque se não abate estaria hoje em ruínas, teria acabado com tudo. O que é o Aerodom? Um sistema antimíssil, um sistema de inteligência que quando eles detectam um míssil entrando no espaço aéreo, Israel já manda outro míssil e abate no ar sem tocar a terra. E hoje a maioria dos prédios tem um canal chamado Israel com Aline. Quem já viu esse canal? Quem não viu, depois procura no YouTube. Eu não sou amigo dela, não conheço, ela nem sabe da minha existência. Mas é um canal grande, deve ter mais de 1 milhão de inscritos agora, já deve ter mais. E tem um vídeo que ela fez, ela mostrando, toda Israel, ela é cercada de bunkers, bunkers, ou seja, que são resistentes a bombas, tá? E a maioria dos prédios de Israel hoje, os apartamentos novos que foram construídos de um tempo para cá, todos eles têm um quarto que é o chamado quarto, agora me falhou o nome, mas é um quarto fortificado, que se o prédio inteiro cair, aquele quarto fica em pé, que é preparado para resistir até grande impacto de mísseis, tá? Então o povo de Israel é completamente preparado para a batalha, para a guerra, porque eles sabem que isso daqui não é brincadeira, eles sabem que há promessas. Há promessas de Deus que eles vão reinar com Cristo, mas também há promessas de que virão exércitos e exércitos e cercarão e tentarão destruir eles. Então eles estão completamente preparados para a guerra, tá? O que acontece? Por que o Hamas vai invadir agora a terra de Israel? Passa para o próximo, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Eu vou voltar nesse mapa aqui. Pode passar para o outro. Isso aí é a Galileia, Israel no tempo de Jesus. Isso aqui é uma imagem do templo. Eu falei para vocês que toda escatologia judaica vai gravitar em torno de quê, gente? Vai gravitar em torno do templo, em torno de mais o quê, gente? Quem lembra? A monarquia, que é o reinado hebraico, o reinado judaico, a monarquia, o templo e mais o quê, gente? A terra. Então a terra, a gente já está vendo que existe todo esse conflito. Israel sai da terra, Israel volta para a terra. Tá, a terra. Israel perdeu as três coisas: perdeu a terra, perdeu o templo e perdeu a monarquia hebraica. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais se levantou um rei lá dentro. Ah, Eliardo, mas e Herodes? Herodes, a Bíblia diz que era rei no tempo de Jesus. Na verdade, Herodes nunca foi um rei, tá? Ele era uma espécie de governador lacaio de Roma para tomar conta dos judeus. Ele nunca foi um rei oficialmente falando. E na verdade Herodes nunca foi judeu, ele é edumeu. O que é edumeu? Edumeu, ele vem da descendência dos edomitas, ele é da descendência de Esaú, irmão de Jacó. Então seria uma espécie de primo do povo de Israel, tá? Israel vem de Jacó e os edomitas vêm de Esaú. Então ele era edumeu e era odiado pelo povo hebreu. Depois do cativeiro babilônico, o último rei de Judá foi Zedequias, que quando Nabucodonosor, na terceira deportação, invadiu, furou os olhos dele, nunca mais se levantou um rei.
Então já no período de Jesus havia uma expectativa de um reino. Olha isso aqui que eu vou falar para vocês. Jesus morre, passa 3 dias no seio da terra, ressuscita. Quando você vai ler Atos capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz lá, logo no comecinho de Atos, que depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias com os discípulos. Atos 1,6, os discípulos vão dizer para Jesus assim: Mestre, é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Aí Jesus diz: não vos compete saber os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então percebam que depois que Jesus morre, ressuscita, os discípulos pensam: cara, nem a morte conseguiu parar esse cara, o Império Romano não conseguiu parar esse cara, é agora que ele vai restaurar o reino de Israel. Que reino de Israel restaurado? Aquele que acabou no período do cativeiro babilônico. Então há uma expectativa. Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Porque eles sempre esperaram um rei político-militar que viesse libertar Israel do jugo de Roma. Hoje, atualmente, os judeus esperam um rei político-militar que venha libertar Israel do jugo de todos aqueles 22 países ali na região do Oriente Médio. E é aí que o anticristo vai entrar e vai enganar os judeus. A gente já vai chegar lá, tá? Então o templo, pode passar. O templo era o lugar mais sagrado de Israel, porque no templo vai acontecer, é o centro religioso dos judeus. Nele se oferecia ofertas e sacrifícios, em torno dele giravam as festas judaicas, as 3 grandes festas judaicas. Quais eram elas? A festa da Páscoa, Pessah, né, que significa pular ou passar por cima, a festa dos tabernáculos, que é agora que Ramais invade Israel no último dia da festa dos tabernáculos, chamada Sukkot, né, porque a palavra Sukkah em hebraico significa tenda ou tabernáculo. Então a festa do tabernáculo é a festa das tendas, que é quando um judeu fica 7 dias, ele sai de dentro da sua casa de alvenaria, vai para o lado de fora da casa, monta uma tenda e fica lá 7 dias festejando a festa dos tabernáculos, para lembrar o período que viveram 40 anos no deserto, quando moravam em tendas, tá? E tem a festa do Pentecoste, que a gente chama em hebraico de Shavuot. Essas eram as 3 festas judaicas, e por 3 vezes ao ano o povo subia, eram chamadas as festas das peregrinações, no hebraico Shalosh Regalim. Então eles subiam para festejar no templo. O templo é o lugar mais sagrado dos judeus. O maior castigo que Deus deu para os judeus foi fazer o povo sair da sua terra e perder o seu templo no período da Babilônia e depois em Jerusalém, depois de Cristo, tá? Então o templo, ele é muito importante no cenário passado, no cenário na época de Jesus e no cenário atual, que não temos mais um templo, mas a grande expectativa dos judeus é o templo. E no lugar do templo hoje existe o que nós chamamos de a Mesquita de Omar, ou vamos chamar também de Mesquita de Aqsa. Passa aí para a próxima, por gentileza. Aqui, gente, olha, acontecem as 3 invasões. Aqui, Israel, o norte é levado para o cativeiro assírio. Aqui as 3 deportações babilônicas, 606, 697, 597, 586. Aí aqui tem as voltas do cativeiro babilônico, 536 com Zorobabel para reconstruir o templo, 557 com Esdras para restaurar a lei no povo judeu, e 457 em 445 com Neemias. No ano 4, antes da Era Comum, Cristo nasce. No ano 70, mais lá para frente, Jerusalém é destruída. Pode passar mais para frente. Isso aqui, gente, para quem não sabe, era o templo de Jerusalém que caiu no ano 70, que nós chamamos de o templo de Herodes. Para você ter noção, na tentação de Jesus, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, aqui, ó, nessa região aqui, e disse para ele: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar, né? Aí Jesus disse, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa parte aqui era onde ficava o Sinédrio, onde Jesus foi julgado, onde Pedro, os apóstolos foram julgados no Sinédrio, onde Paulo também passou pelo Sinédrio, essa parte aqui. Jerusalém, isso é o templo, tá, gente? Aqui é o chamado átrio dos gentios, tá? Os gentios poderiam entrar aqui. Os romanos não poderiam entrar dentro do templo, naquela parte ali mais interna. Então o que eles fizeram? Eles construíram aquelas 4 pontas ali, é chamado de Fortaleza Antônia. E por que eles construíram ali? Para os soldados romanos de cima olharem o que os judeus faziam dentro do templo,
porque lá dentro daquela parte ali ninguém podia entrar. Então os romanos o tempo todo eles tinham medo de uma espécie de rebelião. Então eles constroem a fortaleza Antônia ali para de lá de cima ver o que os judeus estavam fazendo aqui e ver se eles não estavam tramando nenhum tipo de rebelião. Quando Jesus é colocado diante de Barrabás, que a multidão diz, soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus, isso acontece ali, ó, naquela região ali da fortaleza Antônia, tá? Então esse templo ele cai no ano 70 depois de Cristo, nunca mais foi reconstruído. No entanto, a grande expectativa dos judeus é que haja a reconstrução. Ali, hoje, onde é o templo, está a mesquita de Omar. E isso aqui é o motivo da maior briga de todas essas guerras que têm acontecido aí. Por quê? Porque se levanta o templo, a mesquita cai fora. Vocês estão entendendo? Então é literalmente uma guerra santa. É Alá versus Yahvé, tá? É literalmente uma guerra santa. Pode passar para a próxima. Isso aqui seria uma visão do Monte das Oliveiras. O texto que eu li aqui para vocês de Mateus 24 diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Isso aqui. E eles estão dizendo, olha mestre, quão grandes pedras esse templo. Né, eles estão dizendo, aí Jesus disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Caiu no ano 70. Essa é a visão que eles estão vendo de cima do Monte das Oliveiras. Agora olha que coisa forte, o Monte das Oliveiras fica de frente e dá essa visão do templo, tá? O Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus proferiu esse discurso de Mateus capítulo 24 inteiro. No Monte das Oliveiras, Jesus ascendeu aos céus, Atos 1 e 12. E no Monte das Oliveiras, Zacarias 14 diz que Jesus vai voltar em glória, vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Mas antes disso tem mais coisa para acontecer. Passa aí. Isso aqui seria uma reconstituição de satélite, né? Uma imagenzinha, desenho da cidade de Jerusalém antes de 70. Obviamente que é um desenho muito bem feito por quem fez. Por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, foi aqui, a aldeia de Betânia, tá? Na sua entrada triunfal de Jerusalém, ele vem passando por esse caminho aqui, Betânia, aí vem aqui Betfagé, ali onde está escrito Monte das Oliveiras, ali que Jesus está quando profere o discurso. Mestre, dize-nos quando serão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. É ali que ele discursa todo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, tá? Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, minutos, horas antes da sua morte, ele entra por ali, e entra pelaquela porta ali naquele caminho. Volta ali novamente, por favor. A imagem anterior. Isso, ele entrou por essa porta aqui, tá? Para quem não sabe, essa porta aqui é a porta formosa, onde é curado o coxo, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Então esse é o templo que cai. É muito importante no cenário judaico. Passa lá, passa mais para frente. Isso. Aí a imagem dele, pode passar. Isso, aí seria já uma imagem mais interna do templo, pode passar. Só para a gente ligar. Olha o que está construído. O que está construído hoje lá no lugar do templo? Uma mesquita muçulmana. Aí você pensa comigo, se Israel não é bobo, gente. Se Israel faz um acordo com o país mais importante do mundo islâmico, que é a Arábia Saudita, ele vai querer levar algo em troca. E o que é que ele vai levar? Já está com tudo pronto para a reconstrução do templo. Só que no lugar do templo tem a mesquita muçulmana. E se o mundo árabe faz um acordo com eles, isso ia dar uma brigalhada tremenda. É aqui que entra algo muito importante. O homem, escuta isso aqui, presta atenção. Quando o Irã, que é inimigo número 1 da Arábia Saudita, mas estava fazendo uma aliança de paz com a Arábia Saudita por intercâmbio, por mediação da China, e Israel também é inimigo tanto da Arábia Saudita quanto do Irã, mas Israel sabe que a Arábia Saudita é mais tranquilo, o Irã é mais perigoso. Então Israel está fazendo uma aliança com a Arábia Saudita
por um acordo de paz. E se essa aliança acontece, o mundo islâmico, 22 nações que existem ali, teriam que baixar a guarda para Israel, porque eles não poderiam entrar dentro da terra santa para os muçulmanos, que é a Arábia Saudita, cidade de Medina e Meca, se o governo da Arábia Saudita não permitir. Então, se a Arábia Saudita faz um acordo, todo mundo islâmico ia ter que falar, cara, a gente não pode mais atacar Israel, ponto. O Irã sabia disso, foram 5.000 mísseis, gente. O Estado Islâmico, o Hamas não tinha condição de financiar isso, não tinha, o Hamas é pequeno. Então o Irã vai treinar homens do Hamas, o Irã vai financiar armas, vai financiar mísseis para bombardear. E obviamente o Irã sabia que o Hamas jamais poderia vencer Israel numa guerra, eles só iam dar uma alfinetada em Israel, e Israel viria com uma marreta, que é o que está acontecendo. Já morreram muito mais palestinos e o pessoal do Hamas do que israelenses, e eles querem matar, Israel está com raiva, eles querem matar. Era justamente isso que eles queriam, uma contraofensiva para de vítima se tornar o vilão, percebe? De vítima, Israel é a vítima, foi atacada, mais de 1.000 judeus mortos, crianças sequestradas, bebês degolados, era a vítima. Mas a partir do momento, pastor, que ela faz uma contraofensiva, levando vários palestinos que não tem nada a ver com a guerra, olha isso aqui que eu vou falar, a partir do momento que Israel ataca Gaza e leva vários palestinos à morte, o que o Hamas está fazendo? Está jogando a opinião pública, não só dos países do Oriente Médio, mas do mundo inteiro contra Israel. E você sabe que uma galera esquerdista está toda contra Israel. Vocês têm visto na rede social, dizendo que Israel é terrorista. Sim ou não, gente? Gente, o Hamas é um grupo tão triste, mas tão triste, que eles não toleram gays, homossexuais, negros. Eles são totalmente fundamentalistas, radicais, intolerantes e intransigentes. Eles matam todo mundo que se contrariam a eles. Qualquer um que está contra a crença deles, eles matam. Eles oprimem o povo de Gaza já há muito tempo, desde 2007. Eles estão ali oprimindo, desde a morte de Yasser Arafat. Tá? Eles oprimem aquele povo ali. Yasser Arafat morreu em 2004, eles estão dominando a região de Gaza desde 2007 e estão oprimindo aquele povo ali. Para vocês terem noção, Eliardo, então por que Israel há muito tempo já não dizimou eles? Porque Israel sabia que para atacar o Hamas ele iria acertar inocente. Por quê? Eles colocam os QGs deles, os quartéis generais deles, debaixo de hospitais, debaixo de escolas. Ou seja, se atacar a gente vai ter que ferir pessoas, e eles sabiam que isso jogaria a opinião pública do mundo inteiro contra Israel. É justamente isso o motivo da guerra de Israel contra Hamas. Só que, presta atenção nisso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ali estava acontecendo uma guerra política em Israel, ali está dividido, direita e esquerda também, dentro de Israel. Tem gente que acha que Israel só tem pessoal de direita, não, mas tem um pessoal de esquerda também. Agora presta atenção, eles sabiam que se desse uma ofensiva contra Israel, Israel teria que dar uma contraofensiva e não seria pouco, teria que fazer muito. Porque Benjamin Netanyahu seria obrigado a fazer 2 vezes mais do que eles fizeram aqui. E isso abalaria o acordo de paz, acovardaria a Arábia Saudita de fazer esse acordo de paz com Israel. Eles sabiam disso. E o que eles intentaram, eles fizeram. Eliardo, esses caras não têm medo de morrer? Não tem medo de morrer. Eles não estão nem aí para a morte, desde que morram por uma causa nobre, na opinião dele. Então, a guerra toda está relacionada a essa questão. Se há uma aliança entre a Arábia Saudita e entre Israel, o templo já está com tudo pronto para ser construído, e eles não querem que a mesquita saia daí. Agora, o homem, presta atenção nisso aqui, já está não é de agora, tá? Não é de agora que se estão tentando fazer um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe. Isso já tem sido feito desde a época do George W. Bush, de Bill Clinton, de Barack Obama, de Donald Trump, e agora na época de Biden, Gerhard Kushner, o genro do Donald Trump, estão tentando. O homem que conseguir,
Olha isso aqui agora que eu vou falar para vocês, fiquem atentos. O homem que conseguir um acordo de paz com Israel e conseguir um acordo para reerguer o último templo, sem sombra de dúvidas, esse homem será o anticristo. Pela Bíblia, Daniel 9, 27, diz que ele fará um acordo por uma semana, e essa semana não é uma semana literal de 7 dias, no caso, são 7 anos, e aí será o marcador inicial da grande tribulação. Aí a terra vai começar a viver o que nunca viveu. Tudo que a terra viveu até hoje é fichinha a partir desse momento. Então, toda vez, quando começou essa guerra, eu pensei, gente, presta atenção nisso aqui, agora eu entro dentro do campo escatológico, presta atenção nisso aqui. Quem aqui já ouviu falar de Fórum Econômico Mundial? Levanta a mão. Nunca ouviram falar? Pesquisem sobre Fórum Econômico Mundial na internet. Vocês são jovens, vocês são a galera da internet. Pesquise sobre a Agenda 2030. Até 2030 eles têm um plano de dominação global. Quem já ouviu falar de moeda digital? Estão planejando uma moeda digital. Por quê? A ideia da última hora é controle absoluto. Você com cash, dinheiro na mão, você pode gastar o teu dinheiro com o que você quiser e você não é rastreado. Mas a partir do momento, o Pix já te deixa rastreado. Eles conseguem todos os teus dados bancários, todas as tuas movimentações bancárias. A partir do momento que acabar com o dinheiro físico e se estabelecer uma moeda digital, você será completamente controlado. Pega isso aqui que eu estou falando, que isso é muito sério. Você sabe que hoje você já é controlado, né? O sistema de inteligência artificial, né? O algoritmo, por exemplo, você abre o TikTok, se você gosta de ver vídeo de dancinha, o algoritmo do YouTube vai te encher de dancinha. Se você gosta de ver vídeo de educativo, ele vai te encher daquilo. Perceba que se você abre um canal no YouTube e assiste um vídeo, começou a ver 30 segundos, 1 minuto, não gostou do vídeo, saiu, o algoritmo nunca mais te manda um vídeo daquele. Sistema de inteligência artificial. Ele rastreia a forma que você, as tuas preferências. Então, se você assistir um vídeo todo, por exemplo, você gosta de ver o podcast Inteligência Limitada. Você começou a ver o podcast Inteligência Limitada, 2 minutos tu tirou. Não quero ver isso não. Nunca mais eles vão te sugerir esse vídeo. Agora, se você assistir um vídeo todinho, ou pelo menos 30 minutos, vai começar a te sugerir aquele conteúdo. Percebe? Você está sendo rastreado o tempo inteiro. Quem já ouviu falar na Siri do iPhone? Já ouviu falar? Outro dia eu estava dando aula, falando de escatologia, a Siri do meu... Agora eu desligo a internet quando eu estou falando, ainda mais desse assunto. Eu estava falando, deixei a internet ligada, ele começou, não entendi direito o que você falou. Falei, Satanás, fui lá e desliguei. Nós estamos o tempo todo sendo rastreados. Sabe o que é isso? Controle absoluto. Isso aqui, gente, eu não estou falando para vocês que isso aqui é teoria da conspiração, não. Isso aqui é fato, isso aqui é verdade. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo na Terra. E quem não estiver pronto, quando a trombeta soar, vai ficar aqui, vai experimentar os piores dias. Mas quem estiver pronto estará na eternidade com o Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa, aqui eu não fico depois que isso acontecer. Amém? Passa aí para a próxima, por gentileza. Gente, olha a mesquita ali. Ali a gente chama de Domo da Rocha. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o Muro das Lamentações. É onde o judeu fica lá assim, ó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É aqui. O que é o Muro das Lamentações? Até aqui, ó. Isso aqui é o último resquício do templo que caiu no ano 70 depois de Cristo. Então, é o lugar mais sagrado atualmente dos judeus, essa parte aí. Por quê? É o resto do templo. Se você for em Jerusalém, eu ainda não fui, mas a gente vê, né, pela internet, ali tem vários, nas fendas das pedras, você deve ter visto já judeu orando e colocando pessoas de várias partes do mundo orando e botando bilhetinho de oração ali. Ali é o resto, seria no caso as costas do templo. Então a mesquita está lá, tá? Para botar um templo ali, vai ter que mexer com todo mundo islâmico. E o cara que conseguir fazer isso só pode ser o anticristo. Que os judeus vão pensar, ninguém conseguiria se não fosse o Messias. Porque eles esperam um Messias que vai dar para eles essa autonomia.
E é aí que eles se enganam, porque Daniel 9:27 diz que ele vai fazer um acordo por uma semana, que na verdade não são 7 dias, são semanas de anos, tá? Que no caso seriam 7 anos, mas na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele fará cessar, vai levantar o templo, aí os judeus vão falar, ele é o Messias. Esse é o cara, não é aquele impostor de 2000 anos atrás que foi crucificado e os crentes dizem que é o Messias, não. Esse aqui está falando que o anticristo é o Messias e que Jesus é o impostor. Ele é o Messias. Só que na metade da grande tribulação, a Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 13, que a besta vai levantar uma imagem e vai obrigar, com 666, todos a adorarem a imagem. E quem não adorar vai ser brutalmente perseguido, morto. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer absolutamente nada. É nessa hora que Israel vai dizer, ele enganou a gente, ele não é o Messias. Porque depois do cativeiro babilônico, os judeus foram sarados para sempre da idolatria. Então eles não se curvam mais diante de imagem. E o Messias prometido de Israel jamais levantaria uma imagem como Nabucodonosor levantou. Então eles vão entender, não é o Messias. E aí o anticristo vai pegar 10 nações e por 3 anos e meio vai começar o que Jeremias chamou de angústia de Jacó. Vai atacar, vai perseguir brutalmente a nação de Israel. E aí é o que continua em Mateus 24, versículo 15. Jesus diz, quando ouvides as abominações de que falou o profeta Daniel, a perseguição, das 70 semanas, os que estiverem na Judeia não fujam para os montes, tá? Os que estiverem na Judeia fujam para os montes, que estiver no telhado não desça para tirar água alguma de sua casa, coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes, vão ter que fugir, tá? Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, ele está dizendo, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que ai das grávidas e das que amamentam? Espera aí, a gente está falando de grande tribulação. Quem não aceita o 666, 666, quem não aceita não pode comprar, não pode vender, não pode negociar, vai ser brutalmente perseguido pelo anticristo. Você sabe que uma mulher grávida, ela precisa se alimentar bem, caso contrário, o bebezinho dela no ventre vai sofrer inanição. Então, uma mulher grávida, imagina, uma mulher grávida não pode comer porque não vai poder comprar. Para ela ter que fugir, correr com uma barriga grávida, a mulher não pode fazer muito esforço. É por isso que Jesus diz, ai das grávidas e ai das que amamentam, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que no inverno? O inverno é um lugar muito frio. E o sábado? Os judeus têm o costume de não dar mais de 1000 passos no dia de sábado. Então eles não poderiam fugir no dia de sábado, mas vão fugir do mesmo jeito, vão acabar quebrando lá as tradições deles. Então será uma perseguição implacável por 3 anos e meio contra os judeus. Aí é quando o anticristo vai jogar 10 nações poderosíssimas para cima de Israel, e quando ele já estiver quase destruindo Israel, Cristo irrompe na história com poder e grande glória. Jesus fala isso em Mateus 24, então verão vir sobre as nuvens dos céus o Filho de Deus com poder e grande glória. E quem vai estar com eles? A gente, a igreja, vai estar vendo tudo de camarote lá de cima. Entendeu, gente? Então, eu quero estar além de tudo, como diz o mundo, o hino lá. Eu quero estar além de tudo. É isso? Deixa para cantar depois, cantar não é o dom não. Passa rapidinho aí, vaza. Quem é o Hamas? Esses endemoniados aí, tá? Passa aí rapidinho. O que é o Hamas? É uma organização político, paramilitar, fundamentalista islâmico, sunita, terroristas, que atualmente dominam o território palestino em Gaza, são financiados e treinados pelo Irã, prega a destruição do Estado judeu, que foi declarado pela ONU, e a constituição de um Estado islâmico na Palestina. Eles querem erradicar os judeus. Pode passar aí, só para vocês entenderem melhor. Olha aqui, gente, esses mapas aqui. Aqui no caso, tá? Esse filetezinho aqui de terra é Gaza, é onde a galera do Hamas está. Aqui, essa parte toda aqui é Israel. Aquela parte ali está escrito Cisjordânia, tá? Onde está Jerusalém. Jerusalém, ela está bem ali na divisa de Israel com Cisjordânia. Então esse grupo aqui, desse lado aqui assim, ó, é palestino, e aqui é palestino, e aqui é Israel, tá? Aqui seria um mapa mais de dentro. Se a gente puxasse para fora, seria esse mapa aqui, que eu já mostrei para vocês aqui.
Israel completamente cercado de nações do Oriente Médio, tá? Pode passar mais para frente. Yasser Arafat, uma autoridade palestina, presidente da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, morre em 2004, e aí outras autoridades assumem o lugar dele, e o Hamas, que é um grupo, que é um acrônimo, na verdade seria uma sigla, Hamas é uma sigla, tá? Em árabe, eu não vou falar aqui porque eu não sei falar árabe, hebraico não tem nada a ver com árabe, tá? É um movimento de resistência islâmica que governa Gaza desde 2007. Passa mais para frente aí. Olha o lema deles, eles não estão nem aí. Quando eles atacaram Israel, eles sabiam que iriam morrer. Eles atacaram Israel, eles já sabiam que iam morrer. Olha o lema deles, do Hamas. Alá é o nosso objetivo, Deus no caso, Alá é o Deus deles, né? O profeta, no caso Maomé, é o nosso modelo. O Alcorão, que é o livro sagrado, é a nossa constituição. A Jihad, que no caso é a guerra santa contra os infiéis, no caso, todo mundo que não é islâmico, seja cristão, judeu, para eles são infiéis, homossexuais são infiéis, tá? Então isso é chamado de jihad. A jihad é o nosso caminho, e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Artigo 8 da Carta de Princípio do Hamas. Então esse é o lema dos caras. Eles sabiam que iam para cima de Israel, eles sabiam o que iam causar em Israel, eles sabiam a retaliação que viria para cima deles, tá? Mas eles não estão nem aí. O que importa é que a união entre a Arábia Saudita e Israel não pode acontecer. Então, por hora, eles estão perdendo a guerra, mas vencendo a causa deles. O que eles intentaram fazer, eles estão conseguindo, tá? Na mentalidade dele. Tem que ser muito louco para morrer por uma causa dessa daí doida, né? Passa aí, meu irmão, por favor. A gente já está finalizando. Tá? Aqui seria o acordos abraâmicos que estavam sendo feitos, tá? Israel e Arábia Saudita, Israel e os Emirados Árabes Unidos, aquela região toda ali, está acontecendo uma série de acordos, sendo assinado Benjamin Netanyahu, Donald Trump e os líderes árabes ali do outro lado, tá? São fotos que a gente tem, pode passar mais para frente. Desde 1967 vem se tentando fazer um acordo de paz no Oriente Médio. Vários presidentes norte-americanos vêm tentando essa proeza. O acordo de Abraão, ou pacto abraâmico, por que chama-se acordo de Abraão ou pacto de abraâmico? Porque toda aquela galera islâmica ali defendem ser descendentes de Abraão, tá? Quando vocês ouvirem a expressão antissemitismo, né? O que é semita? Quem sabe o que é semita? Semita, geralmente a gente sabe que é judeu, por causa da questão do holocausto, né, de Hitler. Então, quando você fala assim, fulano antissemitismo, né, defende o antissemitismo, na nossa mente é quem ataca judeu. Só que, na verdade, semita é todo aquele que é descendente de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, semita é todos eles. Na mente de toda aquela galera ali da Palestina, a maioria deles são descendentes de Abraão. E se são descendentes de Abraão, também são automaticamente descendentes de Sem e acabam por serem semitas, tá? Mas nem todos eles são não, tá, gente? Nem todos eles são semitas. A religião é árabe porque vem da Arábia Saudita, o islamismo, mas tem nações diferentes ali. Líbano, Síria, Iraque, Afeganistão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, são nações diferentes, mas todos eles são unidos pela mesma causa, que é o islamismo, tá bom, pessoal? Então, o pacto abraâmico era um acordo árabe-israelense assinado entre Israel e Emirados Árabes, isso em 2020, e agora estava sendo entre Arábia Saudita e Israel, tá? Recentemente mediado pelos Estados Unidos. Pode passar para a próxima, a gente já está finalizando. Aí seria um mapa de toda a região novamente, tá? Para vocês terem em mente. Pode passar para a próxima. Vamos para as perguntas. A expectativa do rei Messias, o impostor do anticristo. É o que eu falei para vocês. Eu já até adiantei essa parte aqui. O homem que conseguir dar um ponto... olha só, presta atenção. A guerra explodiu, a situação está feia. Abafou a guerra de Rússia contra a Ucrânia. Se for colocar dentro desse curto espaço de tempo, curto espaço de tempo, já morreram mais gente no Oriente Médio que na guerra da Rússia contra a Ucrânia dentro do mesmo tempo.
Por isso, a guerra do Oriente Médio abafou a Rússia contra a Ucrânia. Não estou falando do período geral, até porque eu nem sei quantos morreram entre Rússia e Ucrânia. Não faço ideia, não pesquisei. Mas dentro desse curto espaço de tempo, nunca se morreu tanta gente em Israel depois de 1968 para cá. Tá? Então, observa bem. Roubou a cena. A nação da Rússia é muito maior do que Israel. Na verdade, a Rússia dá quase um monte de países desses aí juntos. E o Oriente Médio roubou a cena por uma única razão: Israel é o relógio do mundo. Passa para frente aí. Textos como Isaías capítulo 11, Daniel 7, Zacarias 12, Apocalipse 19 falam de um reinado messiânico global, tá? Portanto, a expectativa do povo judeu sempre foi um rei político-militar que libertasse Israel e instaurasse o reino do Messias. É nessa expectativa que o anticristo vai enganar os judeus. Daniel 9, 27, já foi falado. Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz assim: e toda a terra se maravilhará diante da besta. Quem é a besta? É o anticristo. Então, se hoje um homem agora, com um barril de pólvora que está ali, conseguir apaziguar a situação e fazer um acordo de paz, todo o mundo vai se maravilhar diante deles. Por quê? Vocês já sabem que no mar Mediterrâneo Israel encostou portas-aviões, e a Rússia já está mandando para lá vários caças com bombardeiros. Se Estados Unidos se meter, Rússia se mete. Então aquilo ali está um barril de pólvora, tá? E se um homem... O cenário está propício, gente, preste atenção. Depois da pandemia, as pessoas ficaram assustadas com o Covid. Não se assuste se vier uma pandemia pior do que o Covid veio. É necessário que tudo aconteça para o mundo pedir paz. Pandemia global, o mundo em desespero, parou tudo. Vocês viram, ficaram dentro de casa, assistiram cultos pela internet. Uma série de catástrofes que vem acontecendo aí agora em Santa Catarina, chuva... Qual foi a cidade que caiu fogo lá, queimou tudo? O Havaí, melhor dizendo, o Havaí, caiu fogo, queimou tudo. Uma série de catástrofes, o mundo quer paz. Aí Apocalipse capítulo 6 vai falar que vão se abrir alguns selos. O primeiro selo é um cavalo branco, que estava sentado sobre ele. Saiu vitorioso para vencer, tinha um arco na mão. O arco fala de acertar o alvo. Então o cavaleiro branco de Apocalipse representa, tipifica o anticristo. Aí ele diz que o segundo selo é aberto, saiu um cavalo vermelho, o que estava sentado sobre ele tinha uma espada na mão, tipifica a guerra. Já tem gente que está dizendo que isso está acontecendo, ainda não está acontecendo. O cavaleiro branco ainda não se apresentou, que é o anticristo. O cavaleiro vermelho, ele vai se apresentar com uma falsa paz, resolveu a situação no Oriente Médio, deu uma apaziguada na terra. Daqui a pouco vai começar o pega-pá-pá, que é o cavaleiro vermelho. Isso significam fases da grande tribulação. Aí a Bíblia diz que vê abrir-se o terceiro selo. Isso tudo são fases da grande tribulação. O terceiro selo, quem está sentado sobre ele é um cavalo preto. O que está sentado sobre ele tem uma balança de medir na mão, que significa controle. Balança significa controle, tá? Controle de peso, tá? Você vai comer num restaurante aquilo, bota a balança para quê? Para controlar, para você não passar. Quanto mais tu come, mais tu paga, correto? Então, balança fala de controle. Já existem comunidades no YouTube armazenando alimentos em garrafa PET, porque a Organização das Nações Unidas diz que daqui a um tempo entrará uma fome na Terra. Então, já existem comunidades na internet, no YouTube, armazenando alimentos. É só você pesquisar no YouTube que você vai ver. O povo já está se preparando, gente. Só que a gente sabe que quando a trombeta tocar, a gente vai subir. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aí a Bíblia diz que o quarto selo é aberto. É o cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, chama-se morte, o inferno seguia. Foi-lhe dado o poder de tirar a quarta parte de toda a vida da terra. Mas hoje nós temos 8 bilhões de pessoas do planeta, e um quarto disso são 2 bilhões de pessoas. Então nós estamos para viver, não vim aqui para aterrorizar vocês, mas vim para alertar vocês. Leve Jesus a sério, porque no Calvário Jesus te levou muito a sério. Não dá mais tempo de brincar, não dá mais tempo de fingir de ser crente. Nós precisamos estar alicerçados em Cristo, porque há uma ira que será derramada sobre a face da terra, e só vai escapar dessa ira. Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai se livrar dessa ira quem estiver pronto para quando a trombeta soar, Jesus arrebatar a igreja, e isso aqui vai apodrecer debaixo
Dias, como Mateus 25 diz, serão dias, haverá tão grande aflição, Mateus 24, 21, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Graças a Deus que eu creio que a igreja não fará parte desse evento, a igreja estará na eternidade com o Senhor. Amém, queridos? Vamos passar para as perguntas? Pode passar aí, não vou falar disso aí não, pode passar. Isso aí seriam as 70 semanas de Daniel. Vocês querem que eu fale sobre isso? Quer que eu dê uma explicação sobre as 70 semanas? Pode dar? Então, gente, vamos lá, volta então aí, rapidinho o slide. Sei que vocês já estavam com sono. 70 semanas de Daniel. Na verdade, as 70 semanas de Daniel, elas não são semanas no sentido literal, elas são semanas de anos. Ela não está no Cronos, que é o tempo humano. O que é o Cronos, gente? É o tempo regido por milésimos de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, centenários, milênios. Isso é o Cronos, o nosso tempo humano normal. As 70 semanas de Daniel não estão dentro desse Cronos, que é o nosso tempo humano. Ela está dentro do Kairos, que é o tempo de Deus. Então, como funciona as 70 semanas? Daniel disse que primeiro vão haver 7 semanas, desde a saída da ordem até a restauração do templo de Jerusalém. Então, essas 7 semanas, cada semana, em vez de ter 7 dias, são 7 anos. Então, 7 vezes 7, 49. Então, essas 7 semanas são 49 anos, que é desde a saída da ordem de Ciro para reconstruir o templo, até a reconstrução do templo de Jerusalém, tá? O templo de Jerusalém, eu disse para vocês que foi destruído por Nabucodonosor, e ele é reconstruído aqui por Zorobabel. O total foi um espaço de 49 anos, 7 semanas. Depois ele diz, depois das 7 semanas, que são 49 anos, do final da reconstrução até o Messias serão 62 semanas de anos, que dá um total de 434 anos. Isso não é racional, tá, gente? Eu vou explicar ali depois no outro slide. Dá um total de 434 anos. Então já se cumpriram no total 69 semanas. 69 semanas já se cumpriram no calendário bíblico, que dá um total de 483 anos. É isso aqui, 60 semanas, 483 anos. É quando o Messias seria tirado, morto, e se cumpriu lá em João 19:30. Aí houve uma pausa no tempo, que é o chamado Era da Igreja. Parou o tempo aqui. O relógio de Deus é como se tivesse dado uma parada, tá? Aí entra o tempo da igreja, que nós chamamos de tempo dos gentios. Jerusalém seria pisada por gentil até que se completasse o tempo dos gentios. Aqui acontece que nós chamamos de arrebatamento da igreja, no grego harpagetssometa, harpatso, tomado rapidamente à força, um rapto. Aí vai acontecer. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo aparece aqui, faz um acordo de paz de 7 anos com Israel e todo o Oriente Médio, que é o que possivelmente aconteceria agora, mas o Hamas atrapalhou os planos. Eu acredito que não atrapalhou nada, tudo está dentro do cronograma de Deus, e aí começa os 7 anos da grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Um pouco complicado, não é, gente? Passa para o próximo slide aí, eu acho que agora vai ficar melhor. Bom, o segredo para a gente entender é, cada semana tem 7 dias, cada semana, normalmente no nosso calendário são 7 dias, ali são 7 anos. Então, o total das 70 semanas dão 490 anos, só que só se cumpriram 483 e faltam os últimos 7 anos, que seria a última semana de Daniel, a 70ª, tá? Com essa explicação, entendemos que é só mudar cada dia da semana por ano, são semanas de anos. É louco, isso aqui é louco, mas está na Bíblia, eu não posso fazer diferente. Então, 7 vezes 7, 49 anos, 7 vezes 70, no total 490 anos. Resumindo, o total das 70 semanas serão 490 anos. Não se cumpriu ainda tudo. As 70 semanas são divididas em 3 partes. Primeiro, 7 semanas, 49 anos, que é a reconstrução do templo. Depois, 62 semanas, que dão 434 anos. E depois, mais uma semana, que seria a última da grande tribulação ali. 7 anos, no total,
490 anos. Quem é bom de matemática entendeu, quem não é está viajando até agora. Então, pessoal, é isso aí. Então, a primeira parte está lá escrito no livro de Daniel, capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 7 semanas estão determinadas, 49 anos, já se cumpriu. Vai, passa aí. Aí vem a segunda parte. Depois das 62 semanas, que dão 434 anos, que é do final da reconstrução do Templo de Jerusalém até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, será tirado o Messias e não será mais. Está lá no livro de Daniel isso. Fala da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. 434 anos. Então, 49 mais 434 dá um total de 483 anos, tá? Terceira parte, a 70ª semana de Daniel, são os 7 anos da grande tribulação. O tempo está pausado, ainda não aconteceu. Quando o anticristo disser, paz em Israel, ninguém mexe mais com Israel, vamos reconstruir o templo, começa a última semana de Daniel. Tá bom, pessoal? Complicado, né? Mas deu para... Quem entendeu diz amém, seja sincero. Então, graças a Deus. Depois eu tenho um vídeo no YouTube, se você não entendeu, lá no meu canal Eliardo Galdino, assista umas 483 vezes, que eu acho que dá para entender. É bem chato isso aí, vai, passa aí. Pode passar. Agora a gente vai para as perguntas. É o mesmo exemplo, esse slide vai ficar com vocês, tá? Eu deixei com o pastor Márcio aí, passa aí para o final. Gente, vocês gostam de escatologia para ficar aqui? Não, passa aí, né? Isso aí não. Isso aí é as redes sociais, tá? Bom, pastor Márcio me passou algumas perguntas sobre a questão escatológica. Qual a origem dos povos da Palestina? Eu vim falando sobre todas as entradas, saídas, isso eu já expliquei nos slides. A Bíblia fala do princípio das dores, Mateus 24, que é do 1 ao 14. Israel e Hamas têm relação com essa passagem? Aí eu respondi aí, total relação. O que é o princípio das dores e é o fim dos tempos que Jesus fala? Começa ali da queda de Jerusalém até a atual conjuntura, a gente está dentro desse contexto, tá? Então, tem total relação, tá, gente? Alguma profecia sobre o fim dos tempos cita o conflito de Israel com Hamas? Diretamente não. Não está na Bíblia lá, Israel vai atacar Hamas, não existe isso. Mas a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras. Então, indiretamente, isso está lá na Bíblia. Mas não com o nome de Israel versus Hamas, tá? O que tem a ver o confronto de Israel e Hamas com o cenário escatológico? Aí eu botei aí, a união entre a Arábia Saudita e Israel pode ser o início da grande tribulação, que seria a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Ou seja, se acontecesse essa união, meu amigo, pode ter certeza. Quando a gente fala de escatologia, nós, assembleianos, nós defendemos a linha dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, que a gente acredita no seguinte: 7 anos da grande tribulação, certo? Vamos supor que aqui é os 7 anos. Jesus arrebata a igreja aqui, o anticristo começa o seu governo e vai até o final dos 7 anos da grande tribulação. Dentro da nossa linha escatológica, a gente vai estar na glória com Cristo. É a nossa linha, eu quero crer nisso até o fim. Mas existe uma corrente chamada mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, que acredita que a igreja passa pelos primeiros 3 anos da grande tribulação. E só vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Não concordo, para mim, a corrente mais fraca. Tem uma outra corrente chamada pós-tribulacionista. A galera deve estar vendo o vídeo aí do Hernandes Dias Lopes, do Rodrigo Silva, do Paulo Júnior, que é uma galera pós-tribulacionista. Eles vão ficar aí com o anticristo, eu vou estar na eternidade com Jesus. Eles acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação. Eliade, por que você não acredita que a igreja passa pela grande tribulação? Porque Apocalipse do capítulo 1 ao 4 ele é histórico, do 4 em diante ele é profético. E no capítulo 4 Jesus arrebata João para o céu, que é uma tipificação da igreja, e ali começa a revelar. E João está no céu, na glória, vendo coisas que estão acontecendo embaixo e em cima, embaixo e em cima. Então eu creio que é assim que vai acontecer com a igreja. Eu defendo que a igreja não passa pela grande tribulação. Quem está comigo diz amém. Quem quer conhecer o anticristo diz amém. Amém. Pensei que você... depois dessa hora aí, né? Vai, passa aí.
Vai lá. Deixa isso para o irmão Rodrigo Silva, gosto muito dele, do Hernandes, Paulo Júnior, essa galera, mas eu quero ir para o céu. Existe a possibilidade da chegada do anticristo nesse momento? Total. Vou falar uma coisa para vocês. Toda a plataforma do anticristo já está montada, é só ele entrar no cenário, já está tudo pronto, tá? Total. Se ele é o cavaleiro branco, o mundo todo está clamando por paz. Vocês já perceberam que governos totalitários estão ascendendo? A gente tem um governo totalitário na Rússia, certo? O Putin é gente boa pra caramba, né? Para não falar o contrário. Tem o Xi Jinping na China, tem o cara lá da Coreia, o gordinho lá nervoso lá da Coreia, só gente boa. Aí vem aqui pro Brasil, não vou nem falar de Nine, né? Deixa Nine quieto, mentiroso, ladrão. Vai reparando, os países todos do Mercosul estão debaixo de governos que eles não querem. Isso vocês acham que é normal? Não, gente, é a preparação para a nova ordem mundial. Está havendo uma indignação no planeta Terra para alguém chegar e falar, alguém tem que botar ordem nessa bagunça, gente. E quem é que vai botar ordem na bagunça? Quem é que aparentemente vai entrar para arrumar a casa? O cavaleiro branco de Apocalipse, que é quem? O anticristo. Então a plataforma do anticristo está montada, a qualquer hora ele pode aparecer aí. Pode ser que a igreja veja os primeiros resquícios, ou pode ser que Jesus arrebate a igreja antes disso, mas eu não creio que seja nem na metade nem no final. Eu quero ir embora logo, não quero nem olhar para o focinho dele, tá? É possível saber qual o próximo evento referente à vinda de Jesus? Saber com certeza não, mas suspeito que será o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Se vocês me perguntarem, eu espero Jesus para ainda hoje. Não falta, gente, mais nada para Jesus voltar. Não falta. Então, gente, firme suas estacas com Cristo. Volte a orar, volte a gastar tempo no altar de Deus. Se firme com o Senhor, porque o tempo não está para brincadeira. E aqui eu finalizo a minha palestra.